De volta com o programa Ação Nacional, que hoje está falando com o advogado Jorge Thanos e também o jornalista Marcel Cheida. Nosso assunto é sobre a crise política brasileira e você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Bom, a gente estava numa discussão acalorada aqui no outro bloco e a gente deixou essa parte que eu falei para vocês sobre o abuso de poder. Acho que a gente está vivendo um pouco disso. De ambas as partes, está todo mundo abusando demais. Então, eu vejo que esse abuso é muito ainda dessa... Primeiro, o país é muito desigual. O Brasil, em termos econômicos, é o primeiro país na América em concentração de renda. Apesar dessas últimas tentativas de ascensão socioeconômica de uma classe social menos beneficiada, hoje está se retrocedendo. Mas você tem no Brasil um controle, se você verificar essa história da Odebrecht com o poder, você vai verificar como funciona a elite. Isso aí é uma exposição da anatomia do interesse privado de uma elite que é detentora de um poder econômico muito magnífico com a elite do poder. Então você tem um casamento aí que mantém esse país num processo de disparidade que é impressionante. Aliás, a própria nota da CNBB recentemente aí em relação às reformas e a manifestação do Papa Francisco vem ao encontro dessa crítica que é dirigida à tentativa de manutenção do status quo em que você não vai permitir que haja uma ascensão socioeconômica. E mais grave, de não fazer o país caminhar numa sociedade capitalista de consumo, de melhor distribuição de renda. Porque formar a distribuição de renda não significa que o país vai ser socialista, em hipótese alguma. Ele pode ser um país qual é o problema? Melhor consumista, problema, né? Melhor no campo capitalista, que é o que os grandes países, como Estados Unidos, Inglaterra, França, fizeram, Alemanha. Mas, Cheida, a questão do abuso de poder, ela está enraizada no DNA da humanidade. Porque claro, a carteirada... Por isso que precisa ter o contraponto. Claro, mas a carteirada você dá em qualquer país civilizado do mundo. E aqui, a carteirada é básica. O fulano, primeiro, colocou gravata, ele já é doutor. Mas por causa desse perfil da elite brasileira. Por isso que você está de gravata aqui hoje. Nós eu sou porque são 30 anos. São 30 anos ali, ó. Um aluno virou para mim e falou, pois eu estava num local, fui parar meu carro. Eu falei, aluno, na verdade isso aconteceu com meu pai, que era juiz, foi desembargador, né? Eu me lembro duas situações dele. Eu tinha uns 18 anos, ele no Tribunal de Justiça, já desembargador, e eu entrei na sala... Pai, deixa eu usar o telefone. Sabe o que ele fez comigo? Não tinha celular. Ele falou, não. Aqui não. Só uso esse telefone quando há necessidade para o Estado. Não, você não vai usar o telefone do gabinete. Você acredita isso, Júnior? Eu acredito. Nesse período aí, nessa época, esse perfil, hoje não usa. Outro exemplo que ele deixou marcado na minha vida, nós estávamos na frente do Mapping, ele gostava de ir nas promoções do Mapping. Nem existe mais isso. Não existe mais. Ninguém nem lembra mais o que é Mapping, né? Eu lembro. Mas era o grande magazine de São Paulo. E tinha muita promoção no final de semana, a gente ia lá e parava, ainda podia entrar no centro de São Paulo. E ele tinha um TL, teto de vinil preto, parou na frente tinha uma vaga, ele entrou na frente. Só que nós descemos, acho que eu estava guiando, ele desceu, meu pai sempre muito elegante, veio um senhor e falou, o quê? Eu estava esperando essa vaga. Olha só, e deu a carteirada em cima do velho, coitado. Ele tirou a carteira, eu sou delegado de polícia, e plá, deu a carteirada por causa de um estacionamento, né? Aí meu pai sempre foi muito bem-humorado, ele de leve assim tirou do paletó a carteira e falou, truco, eu sou juiz de direito, né? E aí ficaram lá alegres, aquilo passou e tal, e nós ficamos na vaga. Mas a carteirada é inerente ao cargo e à função. Fiscais dão carteirada hoje. Não. Fiscais. Você vai aí, fiscal da vigilância, ele quer multar, fiscal do trabalho. E a emenda 45 de 2004... Na verdade, a pessoa quer ter o poder. Não, o poder, né? E tem, o poder arbitrariamente. De forma arbitrária. Não é o poder legítimo, é o poder arbitrário. Ele pode te multar, ele é o doutor. Até o policial, que ele não quer saber se você está com uma pessoa morrendo, se não está, vou te multar. Hoje é assim, a multa ficou despersonalizada, isso mostra que o Estado não está incomodado com o cidadão. O Estado quer arrecadar. Claro, né? E tudo é feito assim. Tudo é feito assim.
Então, essa elite que o Sheida falou, hoje está informatizada. Então, hoje eles negociam no mundo inteiro propinas, caixa 2, que é outra frustração que a população vai ter, porque caixa 2 não é crime. Não é um crime. Então a população brasileira, voltando um pouco atrás que o Sheida falou, nós não sabemos então viver a democracia. Ainda não, porque precisa ser aprendida. Ué, porque não existe uma forma. Aí está a liberdade de viver a democracia. Por isso que é muito importante, nesse momento, a defesa da Constituição brasileira. Claro. Porque ela que vai servir de parâmetro para o que a gente vier a fazer. Uma coisa que está acontecendo que eu acho que é extremamente recessiva é como eles estão remendando, por meio de projetos de emenda constitucional, a Constituição, né? Sem consulta popular. Isso é grave. E coisas assim porque gravíssimas. Mantém uma oligarquia controlando o sistema constitucional e jurídico. É verdade. Porque isso reflete no sistema jurídico. É verdade. E você não tem consulta popular. A própria presidente do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal, a Carmen Lúcia, reclamou recentemente desse problema. E isso é grave, porque isso aí não ajuda. Por exemplo, você ouve muitas vezes um político parlamentar ou alguém do executivo dizer, mas o próprio Gilmar Mendes tem restrição a fazer a consulta popular, mas esse povo vai saber votar? Não, ele tem que aprender a votar votando. Não, então você tem que trabalhar a educação, né? Você sabe, por isso que eu vejo a função da igreja muito importante, as pastorais, a evangelização, porque você tem que fazer o camarada sentir a sociedade de verdade, né? Porque senão ele é sempre oprimido. Ele não sabe quais os reflexos que a lei terá na sua própria ele vida. Precisa acender a condição crítico. Exato. De cidadão de fato. De fato. Não só de direito, porque, mas de fato. Cidadania se aprende, você disse muito bem, tem que ser ensinado. Agora, quem é que aprende alguma coisa de direito na escola básica aí, sei lá, hoje mudou tanto, eu sou do tempo do ginásio. Ensino fundamental. Ensino fundamental, médio. Mas Thanos, eu tenho uma observação. Eu penso que o mundo político, você pode ter algumas disciplinas para discutir direito, cidadania, mas a prática política, a prática da cidadania se aprende no dia a dia. Eu tenho comentado lá na faculdade que um grande problema, voltando àquela questão das lideranças, que não se formam mais, como que você forma a liderança? É aprendendo a negociar no mundo real. Então, quando o sujeito ascende para disputar um cargo, por exemplo, na presidência da OAB, ou numa liderança sindical, ou na presidência de um órgão estudantil, ele tem que saber fazer aliança, ele tem que saber negociar, tem que saber conversar, dialogar, ele tem que inclusive com o adversário. Então, o Marcelo está falando uma coisa aqui que era uma das perguntas que eu ia fazer para vocês no outro bloco, que é a questão da radicalidade. Eu queria falar um pouquinho sobre, porque existe essa questão da radicalidade dos jovens atuais. A gente tem visto um extremismo de todas as partes, né? Muitas vezes será que esses jovens, ou então não tão jovens assim, mas estão sabendo dialogar, estão sabendo fazer a democracia acontecer? Mas então, Júnior, o que acontece? Quem influencia eles? Quem cabe ensinar as novas gerações? São as gerações mais antigas. E as nossas gerações mais antigas, no meu modo de ver, somos ineficientes nesse processo. O jovem hoje, que quando você diz que eu tenho um questionamento aí, eu não tenho uma boa concordância, quando você tem o jovem que sai à rua e vai tentar fazer uma manifestação, ele previamente já é reprimido pelo sistema. Por exemplo, se você pegar o que aconteceu com algumas lideranças ali de 2013, etc. e tal, o que o governo Alckmin fez com esse negócio da ocupação das escolas, não houve um canal de diálogo. Não. O que foi a decisão? Manda a polícia. Eu entendo que mandar a polícia para a escola é um desserviço ao aprendizado político. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Agora, é claro que o exagero vai ocorrer. Do mesmo jeito que um estudante do ensino médio pode ir lá e quebrar uma vidraça, você viu anteontem o que os policiais fizeram em Brasília? São adultos, não são estudantes, são adultos. O que esse grupo dessa lista, o que esse pessoal fez da corrupção nesse país é um crime muito mais radical e extremo, no meu modo de entender, do que meia dúzia de moleques que ocupam uma escola, ou de meninos e rapazes que ocupam uma escola e vai quebrar alguma coisa. Esse fato que você falou aconteceu dia 18 de abril. Então, a quebradeira lá em Brasília. Agora, detalhe, vamos somar. A gente sabe somar 1 mais 1.
quebraram as janelas, vidros, vidraças e conseguiram abaixar para 55 anos exatamente. a aposentadoria especial. Não que eu seja contra isso, mas é só somar um mais um. O projeto do governo traz para 55 anos a aposentadoria especial do policial. Acho que eles merecem, mas tem político falando não foi porque quebraram as vidraças, não. O que eu acho estranho. Claro. Mas então, por que chegar a esse ponto então, agora, no país? Por que então não ouvir o que as pessoas estão pedindo? Mas o seguinte, precisa chegar a esse extremo, deixa eu me amarrar no que você falou, não perde, porque eu tenho que me amarrar aqui, porque você estava falando do jovem. E o jovem, eu fiz esse questionamento em sala de aula, perguntando qual é a diferença entre ética, moral, imoralidade e amoralidade. Parou todo mundo. O camarada não consegue diferenciar o que é uma coisa imoral e amoral. Você tem que fazer pesquisa com os alunos. O que é ética e o que é usos, costumes, o que é moral. Se nós não tivermos esse conceito, como é que nós vamos avaliar a crise nacional? Não sei se você concorda, você estava falando de jovem. Esse jovem, na grande maioria, não tem essa definição na cabeça. Então, mas porque, de certo modo, são aprendizados, Thanos, que não ocorre só na escola. É a própria sociedade, por meio a própria família, o mundo do trabalho, o mundo estudantil. Não é aquela formalidade da disciplina que vai, geralmente, vamos dizer assim, provocar e desencadear um aprendizado político. Não é aquilo. É a vivência. A democracia, antes de tudo, é uma experimentação cotidiana de como eu aprendo a negociar. E aí entra uma questão grave, Júnior, que você usa o termo radicalidade, extremismo. O que ocorre é que toda a sociedade, e isso um grande autor, tem dois bons autores para isso, o próprio Bobbio, depois o Max Weber, eles vão mostrar que a sociedade é conflitiva. Sempre foi. A sociedade é muito conflitiva e a violência é um dos recursos usados nos conflitos. A política vem para evitar que a violência se materialize. Para evitar que se materialize... Mas a falta de conhecimento também gera violência. Então, mas é a falta de conhecimento político. Porque os conflitos se dão por interesses de grupos. Então, se você não tem um aprendizado político, você vai permitir que se desencadeie o processo violento. Não tem como. Sim. Ocorre, no entanto, é que como você aprende a política? Fazendo a política. Ocorre que, se vem a liderança e vem as autoridades e dizem, não, isso é político, carregando de forma pejorativa o termo, as pessoas começam, eu não quero saber de política. Então, isso é um discurso também de contenção da participação da população no processo político. Então, você tem uma elite que usa esse tipo de discurso, alimenta a ideia de negatividade da política, mas ela detém o poder. E aí que, como você citou, ela detém e abusa desse poder para se proteger. E dentro do Poder Judiciário, por exemplo, a avaliação dos casos que são apresentados ao Judiciário dependem muito da formação do próprio juiz, do próprio magistrado. E as pessoas acabam não entendendo que ele tem uma ótica para o problema que lhe é particular. Então, como ele citou Weber agora há pouco, está ótimo. Então, vamos lá voltar para Durkheim, o fato social, o indivíduo na massa, depois a massa no indivíduo, e aí a coisa vai. E aí você vê que o juiz ele tem uma visão, especificamente, sociológica da realidade. Quando eu citei o ministro Barroso, ele faz uma avaliação jogando confete na sociedade. Né? Ele se julga conhecedor dos anseios da sociedade. Então, sociologicamente, ele dá o voto dele para casos que mereceriam um maior estudo. Vem um outro juiz, que é mais radical, ele é positivista. Ele vai no cerne da lei. Então, num determinado momento, ele passa a ser... O outro é justnaturalista, tem uma visão mais ampla dos fatos, e aí a coisa caminha. E olha, Thanos, e ainda a gente quer tirar a sociologia e a filosofia das escolas ainda, pelo amor de Deus, né? Vamos para um rápido intervalo, voltamos já.